Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos retornando da nossa terceira aula, parte 2, onde nós estamos falando sobre as manifestações de revelação, a categoria revelacional dos dons do Espírito, que é palavra de sabedoria, que é palavra de conhecimento e é discernimento dos Espíritos, né? Antes do intervalo, nós estávamos falando sobre a palavra de sabedoria. E a palavra de sabedoria, ela é diferente de a sabedoria. A sabedoria, se você tem falta, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Tiago nos instrui isso, Tiago nos ensina essa importância de buscarmos a sabedoria. Salomão fala sobre essa sabedoria espiritual. Agora, nós vemos as manifestações do Espírito naturais no Antigo Testamento, né? Falamos aí também, antes do intervalo, acerca das manifestações do Espírito no Antigo Testamento, no ministério de Jesus e no Novo Testamento. E falando acerca do ministério de Jesus, das manifestações daquilo que haveria de vir, ou seja, o que muitas pessoas chamam de profecia. Tudo que é revelacional as pessoas chamam de profecia e não sabem distinguir. Palavra de sabedoria trata o presente apontando para o futuro, ou revela o futuro tratando o presente. E Jesus usou muita palavra de sabedoria, tanto para confrontar aí os fariseus, como também para trazer cura, milagres e trazendo revelações acerca do que haveria de vir, ou do sermão, na verdade, que se tornou escatológico, mas é o sermão profético, o princípio das dores de Mateus capítulo 24, né? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Porém, Jesus lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que sinal haverá da tua vinda e que sinal haverá do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, e olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O sermão continua, a grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Porquanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O sermão continua a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma até a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O sermão continua a exortação à vigilância. Portanto, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora que não penseis. O sermão continua a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e à hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Haverá pranto e ranger de dentes. Vemos aqui Jesus revelando coisas do futuro, e na verdade ele está trazendo uma palavra de sabedoria. Trata o presente, revelando o futuro. Vamos ver como que Marcos conta essa história em Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. O sermão profético, o princípio das dores. Saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhes perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus respondendo lhes começou a dizer-lhe: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, haverá fome. Isto será o princípio de dores. Mas olhar por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. O sermão profético continua: a grande tribulação. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito estar onde não deve estar, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado que não desça para casa, e nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. E o que estiver no campo que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria.
Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. O sermão profético continua a vinda do Filho do Homem. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas. Bem, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabeis que já está perto às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O sermão profético continua a vigilância, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua terra e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo e se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. Lucas também registrou essas mesmas palavras, esse mesmo sermão do Senhor Jesus Cristo, mas é um sermão que tem aí uma conotação de palavra de sabedoria, tratando o presente, revelando o futuro. Lucas capítulo 21, a oferta da viúva pobre, e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. O sermão profético, o princípio das dores. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe dizendo, mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele, vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. O sermão profético continua a grande tribulação. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O
O sermão profético continua a volta do Filho do Homem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira, para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O sermão profético continua a vigilância. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e que venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus estava, na verdade, trazendo uma palavra de sabedoria, revelando as condições do mundo no tempo do fim, revelando justamente a palavra de sabedoria dada a Jesus das coisas que ainda haveriam de acontecer. Então memorize assim: sabedoria aponta para futuro, trata o presente revelando o futuro. Palavra de conhecimento traz algo do passado ao conhecimento. Palavra do conhecimento revela o passado, trata o presente revelando o passado. Olha só, 1 Coríntios 12, 8 vai nos dizer: e porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou a palavra do conhecimento. Agora, trazer ao conhecimento o que estava oculto, revelar o que estava oculto, não é estudar o passado, não é ter acesso a informações que aconteceram no passado, mas é revelar aquilo que estava oculto no passado. É uma revelação sobrenatural pelo Espírito Santo de certos fatos da mente de Deus. Mas temos que entender que é só uma palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, a parte do conhecimento total que Deus tem. Conhecimento no grego é gnosis, conhecimento de fatos ou circunstâncias, ciência. Portanto, a palavra de conhecimento ou a palavra da ciência é a ciência dada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender, por exemplo, quando alguém entrega uma revelação: olha, você está passando por isso hoje, assim, 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 porque há 3 anos atrás, 2 meses, aconteceu isso. Então está trazendo ao conhecimento. Entenda que não é o dom do conhecimento, não é a transmissão de todo o conhecimento de Deus, mas fragmentos do seu conhecimento total. Não é um talento natural da mente humana que se dedica ao uso de Deus. Essa manifestação não é lida com a mente, mas com o espírito. Então não é alguém que tem muito conhecimento dos fatos bíblicos ou da teologia bíblica por meio de estudo, de diligência, de zelo, de presteza, de cuidado e de disciplina que vai trazer ao conhecimento. Não. A palavra do conhecimento, como todas as demais manifestações do Espírito, são dadas sobrenaturalmente e não pode ser recebida pelos esforços do homem. O conhecimento das Escrituras vem pelo muito estudar, pelo ler, mas a palavra de conhecimento vem de uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Na verdade, nós temos que entender que são áreas abrangidas pela palavra de conhecimento, trata o presente, trazendo ao conhecimento algo do passado. Revelando o passado, trata o presente, referente a pessoas, referente a lugares, a coisas ou situações. Como a palavra de conhecimento pode ser manifestada? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 10 e 11. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te
e vai à rua chamada direita e pergunta pela casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Bom, na verdade, Paulo teve a palavra de sabedoria e a palavra de sabedoria para Paulo, que viu Ananias entrando, se tornou palavra de conhecimento para Ananias, que estava revelando algo que já tinha acontecido. Assim também como decorrer. Vai, porque este é para mim vaso escolhido, em meu nome eu lhe mostrarei quanto lhe deve conhecer, padecer pelo meu nome. Isso aponta para o futuro, palavra de sabedoria. Mas quando Deus falou com ele que ele tinha tido um encontro que Jesus tinha tido um encontro com Saulo, isso tudo é trazer ao conhecimento. Através de uma visão, ele teve então essa revelação, né? Deus fala a Ananias sobre a salvação de Saulo e observação. Ananias era um leigo, né? Ele não era nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos, nenhum dos diáconos, e ainda assim Deus usou essa manifestação do Espírito na vida dele. Agora, João capítulo 4, nós vamos ver a palavra de conhecimento no ministério, na vida de Jesus. O encontro dele com a samaritana, vamos direto para o versículo 16, que nos diz assim: disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então é interessante nós observarmos aqui, Jesus trouxe a revelação de algo que a mulher tinha vivido. Pela revelação interior, Jesus sabia que aquela mulher tinha tido 5 maridos e estava num 6º relacionamento. O diabo tem, na verdade, a falsificação desse dom como espírito de adivinhação. O futuro, o diabo dá um tiro no escuro e a pessoa que vive ao redor em favor daquilo, ela vai viver aquilo. Mas o passado, o diabo conhece, ele sabe o que aconteceu no passado. Então o diabo trazer à tona o passado é um espírito de adivinho que traz aí ao conhecimento o que era desconhecido, para dar crédito, para dar credibilidade. Mas a palavra de conhecimento que vem da parte do Espírito, ela trata o presente revelando o passado, mostrando a raiz, a causa, mostrando aonde começou o problema, a situação. Palavra de conhecimento nas Escrituras. Bom, as maneiras pelas quais a palavra de conhecimento pode ser dada, nós vamos ver na palavra de Deus que pode ser através de um anjo, ou através de uma visão, ou através de uma voz audível do Senhor, ou através da voz do Espírito Santo no interior da pessoa. No Antigo Testamento, 1 de Reis, capítulo 19, primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 4 até o 18. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbre, pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou, e disse-lhe: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento no terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias?
E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho, pelo deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei da Síria. Quando o Senhor está dando instruções do que vai acontecer, isso aponta para o futuro. Futuro, palavra de sabedoria. Quando mostra o que aconteceu no passado, palavra de conhecimento. Olha só, também a Jeú, filho de Nins, ungirá reis de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirá profetas em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus estava revelando a Elias que haviam 7.000 que não se dobraram a Baal. Então, uma palavra de sabedoria, não, uma palavra de conhecimento. Quando o Senhor falou para ele: ungirás a Azael, a Jeú, a Eliseu, isso é palavra de sabedoria, futuro. Quando o Senhor falou: ficou em Israel 7 anos, lembra que falamos no começo que essas manifestações podem ser combinadas, misturadas? E por que Deus falou isso a Elias? Para reanimá-lo, para fortalecê-lo, para ele ver que ele não estava sozinho, para ele entender que tinha 7.000 que não tinha se dobrado, tinha 7.000 que permaneceram fiéis. Agora, no ministério de Eliseu também a gente vê bem evidente a manifestação da palavra de conhecimento. Segundo Reis, capítulo 5, verso 20, Geazi é atacado da lepra. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a este Sírio Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Foi Geazi ao alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: se é servido tomar 2 talentos. E instou com ele, amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na sua casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem em uma e nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, para tomares vestes de olivais e vinhas, e ovelhas e bois e servos e servas? Porquanto a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então nós observamos aqui justamente Eliseu sendo revestido do Espírito, né, para entregar uma palavra de conhecimento, ou seja, revelou o que Geazi tinha acabado de fazer. Meu coração foi contigo quando você foi atrás de Naamã para poder trazer uma recompensa. Eliseu expôs o mentiroso Geazi, o hipócrita Geazi. No capítulo 6, verso 9, a gente vê que Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Na verdade, ele está usando de palavra de conhecimento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda de te passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Então,
Deus foi revelando a Eliseu palavras de conhecimento das estratégias do rei da Síria para conhecer os planos do inimigo, trazer livramento ao rei de Israel, ao povo de Israel e trazer a vitória. Eliseu sabia onde as tropas do inimigo iriam passar e informava ao rei quais eram as estratégias do rei adversário que estava tendo e qual era o plano. 1 Samuel, capítulo 10, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 21, 1 Samuel 10, 21 a 23. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. E então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei. Então a gente vê aqui, para descobrir um homem escondido, Deus falou com o profeta Samuel. 1 de Reis, capítulo 14. Primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículos de 1 a 6. 1 Reis 14, de 1 a 6. Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló, e eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez. E se levantou e foi a Siló e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que entrando ela, fingirá ser outra pessoa. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Olha só, né? Deus revelou tudo ao profeta. O profeta cego, não conseguia enxergar por causa da idade avançada, mas Deus já tinha revelado a identidade verdadeira da mulher disfarçada e o que aconteceria com seu filho. Moisés escreveu a maior parte da história de Gênesis através de palavra de conhecimento. Claro que ele estudou, ele sabia, ele tinha todo o conhecimento egípcio que estudava o começo do mundo, o começo de todas as coisas. Mas Deus completou e com excelência, ao qual lhe deu aí Gênesis, a revelação do começo da criação da história mundial. Já no Novo Testamento, nós vemos aí diversas vezes essa manifestação. João capítulo 1, versículo 47 a 49, Evangelho de João capítulo 1, 47 a 49. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis que um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhes: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Natanael, conhecido por Jesus, alguém chamam isso de discernimento de espírito, mas na verdade ele está usando de uma palavra de conhecimento. Atos capítulo 5, na situação de Pedro confrontar o pecado de Ananias e Safira, é outra palavra de conhecimento, verso 2 a 5. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviam. Então a gente vê aqui, expôs mais uma vez um hipócrita e mentiroso, assim como Geazi foi exposto por Eliseu, Pedro expôs não só Ananias, como também sua esposa Safira.
Podemos ver também em Marcos capítulo 2, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículos 5 a 10. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Então não só trouxe a revelação de que esse homem tinha pecado e por isso estava paralítico, como também o Senhor fala com ele que o que eles estavam pensando, o que eles arrazoaram em seu coração, para revelar o pensamento das pessoas que estavam ali. A palavra de conhecimento também é revelada a João, no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, né? Capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. É interessante nós observarmos as revelações que Jesus dá a João para entregar a cada uma das igrejas o que cada igreja estava fazendo. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso, Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isso diz aquele que tem na sua mão, na sua destra, as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer o mal, e pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes de mentiroso. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te calastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e teu serviço e tua fé e tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sou
sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso do oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. E sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está revelando a João, através de uma palavra de conhecimento, trazendo ao conhecimento tudo aquilo que as igrejas estavam fazendo. João não conhecia a situação de cada igreja, mas ele conhecia todas as condições das igrejas, mas ele estava exilado na ilha chamada Pátimos, e Jesus foi revelando para ele cada uma das situações. Atos capítulo 10, verso 19, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. O Senhor já sabia e mostrou tudo. Pedro sabia que aqueles 3 homens o estavam procurando, porque o Espírito do Senhor tinha lhe dado uma palavra de conhecimento. Marcos capítulo 9, verso 4, 9:4 de Marcos nos diz: E apareceram Elias e Moisés e falavam com Jesus. Como que eles sabiam que era Elias e Moisés? No mundo espiritual, todos têm o conhecimento, né, do que já existia. Mas o texto é Mateus, perdão. Mateus capítulo 9, verso 4. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Deus
o Espírito do Senhor, através da palavra do conhecimento, revelou ali a Jesus o que eles estavam pensando no seu coração. Jesus conhecia a intenção, o pensamento, e não estava lendo as mentes, ele sabia somente pelo que o Espírito havia lhe revelado. Essa manifestação ela pode ser usada para revelar doença, para revelar possessão diabólica. Ela pode ser usada para consolar o desanimado ou os bens perdidos serem restaurados. 1 Samuel capítulo 9, versículo 4. 1 Samuel capítulo 9, versículo 4. Saul está buscando as jumentas do seu pai, no verso 4. Passou, pois, pela montanha de Efraim, dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estava ali. Também passou a terra de Benjamim, e tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: Eis que aqui há nesta cidade um homem de Deus, homem honrado é, tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura não nos mostrará o caminho que devemos seguir? Então Saul disse ao seu moço: Eis que, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou e o presente nenhum temos de levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um siclo de prata, o qual lhe darei ao homem de Deus, para que mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: Vinde, vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Bem dizes, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíram a tirar água e disseram-lhe: Está cá o vidente? E elas lhes responderam e disseram: Sim, eis aqui o que tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Assim, pois, subiram à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor o revelara. O Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim. Palavra de sabedoria, futuro. O qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei. Tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não te ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então veja só que coisa tremenda, Deus já tinha mostrado tudo. Aí essa posição de revelação, né? A palavra de conhecimento trata o presente, revelando o passado. A palavra de conhecimento tem o poder de encorajar e de reanimar. E é muito importante nós entendermos que Deus tem esse mover e essa unção da palavra de conhecimento. Ainda na categoria que nós temos aqui de ministérios de revelação ou categoria de revelação, nós temos discernimentos de espíritos que nós vamos estar trabalhando na próxima aula. Na próxima aula estaremos falando aí acerca do discernimento de espíritos. Hoje a gente conclui aqui exatamente nesse ponto da palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Santo Espírito, graças te damos pela tua palavra que nos guia a toda a verdade, que nos ensina a toda a verdade. Manifesta, Pai, o teu poder, a tua glória. Dá-nos, Senhor, entendimento, revelação. Dá-nos, Senhor, do teu Espírito. Dá-nos palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, para que possamos estar capacitados e revestidos para fluir no teu Espírito na igreja dessa geração. Para a tua honra e glória, no nome precioso de Jesus. Valeu demais, até a próxima aula. Fica firme no nome de Jesus.